Hebreus capítulo 2, versos 6 a 10, diz assim, Hebreus 2, 6 a 10. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, quem é esse? Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Alguém diga amém. Pai querido e amado, a tua palavra é eterna, o teu nome é santo e o teu reino jamais terá fim. E nós abrimos o nosso coração nessa noite, porque carecemos ouvir a tua voz. E enquanto nos expomos a tua palavra, fala ao nosso coração, transforma a nossa mente, opera uma metanoia no meio de nós. Senhor, hoje nós temos aqui, ó Deus, duas gerações representadas, quizá três. Ó Deus, e nós temos um compromisso diante de Ti, de deixar um legado de honra para essa nova geração. Dá-nos da Tua luz. Erga a sua mão direita e diga, Pai, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Diga, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Amém. Diga para quem está do seu lado assim, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Queridos, por que eu chamei esses juvenis aqui à frente? E por que eu quero que vocês acompanhem de perto essa mensagem? Primeiro, porque ao contrário do que muita gente pensa, os juvenis, eles compreendem absolutamente tudo daquilo que é falado, amém? Eles já têm essa base espiritual. Segundo, porque eu quero que você me ouça pregar olhando para essa geração que está crescendo debaixo dos nossos olhos, que está crescendo na nossa frente, e que você, neste culto possa refletir, que legado que eu vou deixar para essa geração. Eu falo no meu livro, Honra, Porta de Acesso, que a fé abre portas. Se você crê, portas fechadas se abrem. Mas a honra, ela te possibilita que as portas permaneçam abertas. Em alguns lugares que você entra, tem uma placa assim, não bata a porta ao sair. Porque a bênção de Deus e a promessa de Deus para os seus filhos é, o Senhor abençoará a tua saída e a tua entrada. Homens de honra, mulheres de honra, têm que aprender a sair sem bater a porta, a entrar debaixo de honra, e se sair, ao sair, sair debaixo da mesma honra. Quando você aprende a honrar, portas se abrem, você tem acesso em qualquer lugar que você chegue. Você entra em bênção, sai debaixo de bênção. O mundo que nós vivemos, irmãos, ele anda na contramão da palavra, porque é um mundo que despreza princípios, ignora valores, que repudia atitudes de honra e até certo ponto ridiculariza isso. O que as crianças de uma sala falam para aquele coleguinha que leva a maçã para a professora? Puxa saco, bajulador, não é?
E eu, graças a Deus, Deus me deu uma esposa muito sábia, com quem eu estou casado há 28 anos, não é isso? 28. Estou confirmando com ela o que ela sempre esquece. 28 anos. E os nossos filhos, os 3, eles foram criados assim. Primeiro dia de aula, levava uma rosa para a professora, levava uma caixa de bombom, levava um presente depois das férias. E quantas vezes meus filhos diziam assim: pai, ninguém leva, só eu. Ele ficava com vergonha, porque só tem menino, de chegar com uma rosa. Falei: não, filho, mas leva. Porque para o pai é importante, quando ele chega para pegar a criança, e a professora diz assim: olha, seu filho é diferenciado, seu filho é uma criança preciosa, olha que menino educado, eu gosto muito do seu filho. Qual pai que não gosta de ouvir isso? Sim ou não? Mas é preciso que ele ensine para essa criança os princípios de honra. A nossa geração, irmão, ela tem desprezado isso. E se nós não reavivarmos, porque a igreja é a última trincheira para sustentar valores judaicos cristãos, nós vamos entrar numa espiral de decadência. Por isso, hoje, a minha palavra para você é sobre esse importante tema: vestidos de honra, usando vestes de honra. E baseado nesse texto de Hebreus, eu quero fazer algumas considerações com você, que estão no texto bíblico. Primeira delas: o homem, ao ser criado, ele recebeu vestes de honra. Quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus os criou com vestes de honra e glória. E esse texto de Hebreus que nós acabamos de ler, que eu acredito o autor tenha sido o apóstolo Paulo, e não tenho tempo para dizer para você e convencê-lo do que eu penso, mas acredite em mim, o apóstolo Paulo provavelmente escreveu a epístola aos Hebreus. E no capítulo 2 o que ele faz? Uma citação na íntegra do Salmo de número 8, que era o Salmo de Davi. Davi diz que o homem foi criado para andar em honra. O homem era o rei da terra. Então o homem, na sua essência, ele desfilava em honra. Por isso a honra faz tão bem. O homem, o ser humano, quando ele é honrado, ele fica bem, ele dorme bem, ele trabalha bem, ele vive bem. Quando o esposo é honrado pela esposa, ele fica um marido mais amoroso. Quando pais são honrados pelos seus filhos, esses pais têm a paternidade ou a maternidade com maior apreço. Quando uma ovelha honra o seu pastor, aquele pastor tem mais alegria no ministério. E Hebreus diz que assim deve ser o ministério, porque se ele fizer gemendo, não tem proveito para vós. Quando um liderado decide honrar um líder, ele inicia, ele starta um ciclo de bênçãos contínuas no meio daquele grupo onde ele está inserido. Então a honra faz bem a todos nós. E a Bíblia diz que o homem, ao ser criado, todas as vezes que o homem se movia no planeta, a glória e a honra se moviam com ele. Mas as pessoas hoje têm medo, têm vergonha de honrar, porque elas vão ser chamadas de bajuladoras, de puxa-saco, disso e daquilo. E elas querem ser o mais natural possível, mas eu te vou mostrar aqui na palavra de Deus, que a maneira como Deus criou é a maneira como nós devemos viver, amém? O autor de Hebreus diz assim: criaste o homem um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. A palavra coroar em hebraico é atar. Atar não é colocar uma coroa na cabeça, é cercar, é envolver. Ele colocou um cercado de honra sobre esse homem. Quando Deus criou o homem, ele o colocou assim: glória e honra. A palavra glória em hebraico é kavod, significa peso. Já viu falar? Tem uma música do Fernandinho que diz: vem com o peso da tua glória, não conseguiremos ficar de pé, tamanha é a tua glória. Glória em hebraico é peso. Há pessoas que têm peso, a presença delas tem peso, a palavra delas tem peso. E quando elas entram no ambiente, o ambiente muda, a atmosfera muda. Quando ela chega na célula, mudou. Ela traz uma espiritualidade, ela invoca a presença, ela manifesta Deus. Você sabe do que eu estou falando, você pode até não saber descrever.
Mas você sabe que tem pessoas, quando elas abrem a boca, elas não podem ser ignoradas. Todos param para ouvi-la, porque há um peso no que falam. Há uma realidade, há algo genuíno. Então, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem envolvido em glória. Agora ouçam aqui vocês que estão aqui. Ouçam. Quando o hipopótamo, sabe o que é um hipopótamo? Um elefante, uma girafa, viam Adão e Eva, eles viam uma glória em volta deles. E eles se curvavam. E Adão os comandava. Adão não tinha medo das grandes feras. Elas temiam ele, porque ele estava cercado de glória. Adão e Eva não estavam nus, como muita gente supõe das revistas em quadrinhos. A Bíblia diz que eles estavam nus depois do pecado. Significa que fisicamente eles se viram sem roupas. Mas eles nunca estiveram nus antes do pecado. Eles estavam cercados, cobertos com a glória de Deus. Quem olhava para ele, via a glória de Deus. Assim como os peixes estão cobertos de escamas, assim como as aves estão cobertas de penas, Adão e Eva estavam cobertos da glória e da honra do Senhor. E quando Deus criou Adão e Eva, Ele forma o homem o quê? Do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego da vida. E quando Ele abre os olhos, a primeira coisa, a primeira palavra que Ele ouve da boca de Adonai é: sede fecundos, multiplicai, dominai, governai, exerça domínio sobre toda a criatura. Deus lhes deu autoridade. Em 2013, eu passei um mês no Reino Unido, e nós fomos, eu, minha esposa, meus filhos, no hotel, no Museu de Ciências Naturais em Londres. E lá no museu, a gente sobe um lance de escada, e de lá de cima nós víamos um esqueleto completo de um dinossauro, que eles encontraram esse esqueleto, e eles montaram novamente. E quando a gente olha ali, a gente vê a dimensão, o tamanho, como no tamanho eles eram ameaçadores. E nós sabemos que a existência do dinossauro foi um fato. Muita gente pergunta assim: pastor, de fato houve dinossauros? Sim, porque eles encontraram o esqueleto completo, ok? E eles estão descritos no livro mais antigo da Bíblia. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Jó, não Gênesis, Jó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foram escritos por Moisés. Jó é o primeiro livro da Bíblia. E onde ele fala dos dinossauros? Capítulo 40 e capítulo 41. Ele fala de duas espécies, o Behemoth e o Leviatã. E ele descreve a sua altura, a sua couraça impenetrável, as suas narinas saindo fumaças, a sua cauda que arrastava todas as coisas. E ele vai descrevendo o Leviatã e o Behemoth como um ser que não podiam ser controlados. E os cientistas encontraram um platô onde tem pegadas de dinossauros e pegadas do homem. Mostrando, você sabe, eles sumiram no dilúvio. No dilúvio eles desapareceram, porque não conseguiram se adaptar. Deixa eu te falar, existem momentos na nossa vida que nós temos que nos adaptar a novas realidades. Se você não se adapta, vai ser extinto, igual os dinossauros. Quando você é solteiro e você casa, você tem que se adaptar à vida de casado. Senão o casamento é extinto. Quando você não tem filho, você tem filho, passa a ter filhos. Você tem que se adaptar a uma vida com filhos. Muda, seu relógio muda, suas prioridades mudam. Os dinossauros não se adaptaram e eles foram extintos. Mas os fósseis foram lá soterrados naquelas crateras e até hoje são descobertos, viraram o petróleo que nós utilizamos hoje. Então, como é que Adão controlava um mamute? Como é que Adão controlava um elefante? Com a palavra, só falando. Ele falava e eles o obedeciam. Não era com vara, não era com tranquilizantes. Ele falava. Imagine que Hebreus capítulo 2, verso 7 diz assim, olha aqui: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Verso 8:
todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? De Adão, do homem. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Deus criou o homem e a mulher e colocou tudo debaixo do domínio do homem. O homem tinha autoridade sobre todas as coisas. Tudo o que ele precisava fazer era falar. Então, se Eva, por exemplo, fizesse lá uma horta no seu quintal, entrasse um elefante e fosse pisar na sua horta, Eva dizia para ele, saia. E o elefante simplesmente saía, porque ela tinha glória. Entende? Ele obedecia, ele se curvava. E é isso que é tão trágico na queda, porque Satanás não podia vir discretamente à terra. Como que Satanás veio? Ele não tinha autoridade sobre a terra. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Para agir na terra tem que ser homem. Então Jesus, para agir na terra, ele teve que encarnar-se, nascer como uma criança e crescer como carne e osso, para que ele pudesse cumprir o seu ministério na terra. O diabo é a mesma coisa. O diabo não tem um corpo, então ele teve que possuir uma serpente. E vocês sabem de uma coisa? Muitos juvenis já me perguntavam isso. Que a serpente, originalmente, quando ela foi criada, ela não rastejava. Ela andava em pé, ereta. Ela tinha pernas. Ela tinha pernas. Mas quando o diabo a usou e Deus veio sentenciar, o que é que Deus falou para a serpente? Sobre o teu ventre rastejarás, e comerás pó da terra. E a serpente passou a rastejar. E os cientistas descobriram que embaixo das serpentes existem pequenas perninhas, perninhas minúsculas, que eles chamam de atrofia. Eu creio que quando Deus liberou aquela palavra, a perna dela diminuiu. E elas ficaram rastejando. Senão você teria a serpente andando em pé. Igual um lagarto. Caraca mesmo. Eles dizem que ela está evoluindo, mas na verdade não. Elas já andavam de pé e agora passaram a rastejar. Então, as serpentes tinham pernas. Ok. E sabia que Satanás possuiu a serpente, a qual falou com a mulher. Ouça. O que Eva deveria fazer quando a serpente veio falar com ela? Falar para a serpente, vai embora. A Bíblia King James diz assim, que o diabo através da serpente veio tentar a Eva, que estava ao lado de Adão. Os estudiosos bíblicos acreditam que Adão estava presente e Adão também emudeceu. Ele tinha que falar, serpente, vai embora. Não queremos conversa com você. E ela teria que obedecer e o diabo sairia. Eu pergunto para você, até hoje, como que nós expulsamos demônios? Batendo? Dando tranquilizante? Como é que se expulsa demônio? Eu te ordeno, em nome de Jesus, sai. E ele sai. Essa era a autoridade que ele tinha no início. Essa era a autoridade do homem, de falar e tudo obedecer. Mas ao invés disso eles se calaram. E quando nós não falamos nada, ouça, nós permitimos que coisas aconteçam em volta de nós. Homens, quando você se posiciona pela sua casa, Deus honra a sua palavra. Quando você diz, eu não permito isso, eu não aceito isso, Deus honra o que você falou. Quando você cala, coisas acontecem em volta de você. O homem foi criado, irmão, cheio de honra e de glória. E ele governava falando. E a sua palavra tinha peso espiritual. Por isso, nunca se cale diante do inimigo. Você pode falar ao diabo, você pode falar às circunstâncias, você pode falar aos problemas, você pode falar ao mar, você pode falar ao vento. Você governa com a sua palavra. Então, se tem alguma situação na sua vida que você não quer conviver com ela, você tem que falar, eu não aceito essa situação. Ei, vai parar. Alguém diz, do jeito que está só vai piorar. Não vai piorar, em nome de Jesus. Alguém diz, vai vir um tempo de crise e escassez. Você fala, eu declaro provisão, eu chamo a abundância de Deus na minha vida. Pela palavra você governa. O que eu estou dizendo? Use a glória e a honra que Deus colocou sobre a sua vida e mude tudo que está em volta de você. O homem
foi criado, o ser humano originalmente, para andar em honra e em glória. Por isso, a desonra traz tanta tristeza e gera um ciclo vicioso, onde pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam, pessoas odiosas que foram rejeitadas, elas rejeitam também, e elas passam a viver e a reproduzir a matiz da desonra. O mundo está vestido de desonra, mas nós nos recusamos a vestir as vestes da desonra. Amém, queridos? Nós vamos vestir as vestes da honra. Por quê? Porque nós somos criados para a glória de Deus, e o nosso Deus é um Deus de honra. Amém? Assim, pois, o homem, quando foi criado por Deus, ele foi criado para viver em honra. Amém? Diga assim: eu fui criado para viver em honra. O que aconteceu, pastor? O que aconteceu? O diabo despiu o homem de suas vestes de honra. O homem vivia cercado de glória, um pouco menor que os anjos criasse, e de glória e de honra o coroaste, o cercaste, até o dia em que ele decidiu ouvir a voz da serpente. Foi por causa daquela conversa com a serpente que a Bíblia diz que a desonra entrou no mundo. Irmão, você precisa entender, o diabo é o único ser na face da terra que não gosta da honra. Ele se envolveu no primeiro ato de desonra e ele introduziu a desonra na terra, quebrando princípios. Porque ele habitava os céus, e por causa da desonra ele foi expulso. Porque quem desonra perde acesso, quem desonra perde direito a desfrutar da presença. Primeiro, a desonra entrou no céu, depois ela entrou também na terra. Imagina comigo. Às vezes eu falo isso com você, porque se você lê a palavra e você não der asas à sua imaginação, fica só letras. Mas quando você entra na cena, você consegue entender perfeitamente o que o autor está falando. Imagine o dia em que o diabo avistou no jardim do Éden um homem, um ser semelhante a Deus. Gênesis capítulo 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Imagina, o diabo está andando e de repente ele olha e diz assim: ué, Deus aqui? Não era para ele estar lá em cima? Aí ele se aproxima mais próximo e ele vê que não é Deus. Ele diz: ué, mas um ser feito do pó da terra. E ele aproxima mais e vê que aquele ser feito do pó da terra, ele tem a imagem e tem a semelhança de Deus. O diabo, irmão, ele fica furioso, ele fica enciumado, porque ele foi expulso dos céus, porque ele disse assim: subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele nunca vai ser semelhante, mas Deus, quando criou o homem, deu ao homem de graça imagem e semelhança que ele jamais terá. Então ele começa a bolar uma estratégia para infiltrar no coração do homem o princípio da desonra, para que ele, desonrando ao Senhor, perca também a glória e a honra. Por isso eu digo, o diabo morre de inveja quando ele vê lá no Éden esse ser criado por Deus do pó da terra. Porque o homem não era um ser angelical. Entenda, a categoria angelical são anjos, arcanjos, querubins e serafins. O diabo era um querubim. Era alguém que adorava ao Senhor, que conduzia a adoração nos céus. Se você tem dúvida sobre isso, leia o meu livro chamado O Preço da Desonra, que eu mostro todo em Ezequiel, o ministério de louvor nos céus, a criação dos instrumentos musicais e como que o reino de Satanás ainda é tocado quando peles de animais que eram usados por sacrifícios são retumbadas como o som da bateria, como o som dos atabaques. Mas não tenho tempo de explicar isso agora. O diabo era um ser angelical, caiu. O homem foi criado abaixo dos anjos. A Bíblia diz: fizestes um pouco menor que Elohim. 2000 vezes na Bíblia Elohim é usado para se referir a Deus. 5 vezes ela refere-se a reis. E 2 vezes a anjos, e essa agora ele está se referindo a anjos. O autor de Hebreus diz: fizeste o menor que anjos, e de honra e de glória o coroaste. Então ele era em criação menor que os anjos, mas agora esse homem estava coroado de honra e glória, e o diabo não gostou disso. Então o diabo entrou em cena para roubar a glória e a honra do homem, e essa foi a tragédia
que introduziu a desonra e com a desonra a vergonha. Por isso Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e estão o quê? Destituídos. De quê? Da glória de Deus. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele foi destituído, foi tirado as vestes de honra. Aquela veste era a glória de Deus, aquelas vestes saíram dele, ele foi destituído. Todos pecaram e perderam a honra de Deus. O homem foi criado cercado de honra. O diabo despiu o homem das suas vestes de honra. Sabe o que significa isso? Que eles perderam o direito ao acesso à glória de Deus. Então Adão e Eva descobriram que estavam nus. Eles não estavam nus, como eu te falei no início. Eles estavam vestidos de honra e glória. Mas o pecado tirou aquela glória e agora eles precisam até de roupa, porque a sua nudez foi exposta. Até hoje, irmãos, nudez é uma coisa constrangedora. Até hoje, até as pessoas que têm menos pudor, não tem dignidade você despir uma pessoa publicamente, é ou não é? É vergonhoso. Tanto que a Bíblia diz, quando o sacerdote subir o altar, deverá usar calções de linhos para que a sua vergonha não apareça. E diz que ele não deveria subir degrau. Ele chama de vergonha a nudez. Mas muitas pessoas estão despidas de honra, mas elas não conseguem enxergar isso. É tão natural para pessoas que não têm a revelação andarem despidas, que isso não incomoda mais. Elas estão despidas da glória. Eu estou dizendo que elas estão andando em desonra, mas elas não percebem mais. Como muita gente anda quase sem roupa, mas não consegue sentir mais nenhum tipo de constrangimento. Conta-se que um pastor estava no aeroporto. Ele estava esperando o voo. Tinha poucos lugares. O saguão estava lotado. Ele sentou numa cadeira. Na cadeira da frente sentou-se uma senhora, com as pernas todas de fora, roupa transparente. E ele disse, de frente olhando, dava para ver céu, estrelas e lua. E toda vez que ele levantava a cabeça, ele se deparava com aquela cena, ele ficava constrangido. Então ele abriu a bolsa, pegou uma maçã e ofereceu para a mulher, disse, aceita a maçã. Ela olhou para ele e falou, por que eu tenho que comer essa maçã? Ele disse, porque só quando Eva comeu a maçã, ela descobriu que estava nua. E de lá para cá eu passei a levar algumas maçãs na bolsa também. Isso é apenas um quebra-gelo, irmãos, né? Mas para mostrar para você que muitas pessoas estão vivendo em desonra, mas elas não conseguem enxergar. Os céus e a terra, ouçam, foram criados para se inclinar diante do Senhor. Mas agora o princípio da desonra impera no mundo. Quantos filhos que desonram os pais? Quantos alunos que desonram os professores? Aqui nós temos muitos professores na nossa igreja, muitas pedagogas, e elas sabem o que eu estou falando. Quantos empregados que desonram os seus patrões? As pessoas não entendem porque a vida delas fica travada, mas é por causa da desonra. Quantos liderados que desonram a sua liderança? E muitas pessoas não têm respeito nem para falar com Deus. Tempo atrás conversava com uma pessoa, ele falou assim, eu não quero saber não, já falei com um cara lá de cima. Falei, uau, quem é o cara lá de cima? O Senhor, Criador dos céus e da terra, o soberano, aquele diante do qual todos os anjos se inclinam por 24 horas e declaram santo, santo, santo. Mas para ele é só o cara lá de cima. Eles não percebem isso. Nós temos que guardar o nosso coração, porque nós fomos criados abaixo dos anjos, e lá nos céus, onde não havia nenhum tipo de contaminação, não havia pecado. Não me pergunte como isso aconteceu. Satanás, com o discurso da desonra, conseguiu convencer 30% de toda a criação angelical. De cada 100 anjos, 30 seguiram a Satanás. E ele os arrastou para o seu reino de trevas. Então, muitas vezes, quando nos envolvemos em conversas e consentimos ou apoiamos palavras e ações que desonram a Deus, que desonram outras pessoas, nós estamos nesse mesmo caminho. Diga comigo, o homem foi criado para andar
vestido de honra e de glória. Ele era o rei da terra. E o que lhe dava o governo? O fato dele andar vestido. Olha Hebreus 2:8. Olha que coisa tremenda é a palavra de Deus. Ele diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, dos pés dos homens. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Aí ele diz assim: agora porém, puxa vida, agora porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Isso é poderoso. Enquanto o homem estava vestido de glória, ele diz: não tinha nada que não estivesse sujeito ao homem. Mas agora porém, as coisas saíram do seu domínio. Sabe por quê? Quem honra, governa. Quem honra, domina. Quem honra, anda em autoridade. Mas a desonra rouba de nós a autoridade, rouba de nós a presença. E quando entramos em desonra, perdemos imediatamente a nossa autoridade. Por isso o verso 8 termina dizendo assim: porém, não vemos ainda todas as coisas sujeitas a Ele. Irmãos, a desonra trouxe muitas consequências para a vida do homem. Muitas perdas, perdeu o domínio, perdeu o governo, perdeu a autoridade, perdeu as vestes. Mas pior do que isso, muitos perdem e acreditam que ainda estão vestidos. Você conhece a história do rei Nu? Já ouviram falar da história do rei Nu? Um autor dinamarquês, não me lembro exatamente se século 18 ou 19, mas ele escreveu uma história, uma fábula, que ele dizia o seguinte: que num reino distante tinha um rei muito orgulhoso, muito vaidoso. E ele gostava muito de se apresentar para os seus súditos. E um dia chegou um espertalhão no reino, sabendo que aquele rei era muito rico, querendo tirar um pouco da sua riqueza. Ele disse: rei, do reino onde eu vim, nós fazemos as melhores roupas, que homem jamais veste uma igual. É só um modelo é produzido. E o rei, cheio de vaidade, falou: eu quero uma roupa dessa. Ele disse: mas olha, rei, é uma roupa tão especial, que somente os muito inteligentes conseguem enxergá-la. O rei falou: o que você precisa? Ele falou: eu preciso de fios de seda, de ouro para fazer os botões. E foi pedindo tudo para ele que ele achava que era para fazer aquela melhor roupa. E os assessores do rei iam lá ver o alfaiate preparando a roupa do rei. Chegavam lá na mesa, não tinha nada. E ele dizia: está vendo aqui? Essa é a roupa que eu estou fazendo para o rei. E ninguém queria dizer que não era inteligente. Então um falava para o outro assim: nossa, mas que roupa espetacular, o rei vai ficar muito bonito. E cada vez que eles iam lá, eles voltavam e diziam para o rei: está ficando fantástica, olha que roupa, o senhor vai ser ovacionado pelo povo. E o camarada foi ali enrolando e tirando o ouro do rei, tirando seda do rei, tirando riquezas do rei. E um dia o rei falou: chega, eu quero vestir a minha roupa, eu quero desfilar no meio do meu povo. E levaram o rei lá para ver a roupa. Chegaram lá na mesa, não tinha nada. Só que os assessores falaram para ele: olha aí, rei, que roupa magnífica, majestosa. E ele não podia ser menos inteligente do que os seus assessores. Ele disse: uau, nunca vesti algo assim. Prepare um desfile, faça uma parada, preparem a carruagem, porque hoje eu vou desfilar. E o alfaiate pegou as roupas que não existiam, botou no rei, enfeitou ele todo na imaginação dele. Ele subiu na carruagem só de cirola e começou a desfilar. E o povo todo disse: olha, o rei vai vir vestido de uma roupa que só os inteligentes conseguem ver. E todo mundo aplaudia e dizia: uau, que roupa! Oh! E o desfile prosseguiu, o rei todo orgulhoso. De repente uma criança olhou e disse: mãe, o rei está nu! E quando a criança disse: o rei está nu, aqueles que conheciam a criança sabiam que era uma criança esperta. Todo mundo, como se abrisse os olhos, começaram a ver a nudez do rei. E a história diz que o rei sai apressadamente, envergonhado, entra no palácio e nunca mais ele sai, de tamanho vexame. Sabe o que é isso, irmãos? O que essa história mostra? Tem muita gente despida, achando que está vestida, achando que é uma roupa que só os inteligentes, só os espirituais, conseguem enxergar, quando na verdade não existe roupa nenhuma. Entende? Porque o diabo tirou, mas eles não conseguem enxergar. O homem desonra,
é um homem despido, mas ele não consegue enxergar a sua nudez. Ele acha que está vestido, mas está em vergonha. Sabe por quê? Desonra é como mau hálito. Quem tem não percebe. E toda pessoa que tem mau hálito, ela gosta de falar bem perto de você. Rapaz, rapaz. Ela fala bem perto. É tanto que você sabe a história. Vou contar uma outra história para vocês. Você sabe o que é chulé? Tinha um rapaz que ele tinha um chulé muito forte. Você tem chulé, não? Tem não. Nessa idade ainda não tem não. Tudo pé de anjo. Não vamos testar, não vamos fazer teste não. Mas tinha um rapaz que ele tinha um chulé, mas era muito forte. Quando ele chegava, todo mundo já sabia que ele chegava. Às vezes ele tirava o sapato, ele ia andando, ia ficando as bactérias para trás, assim, aquele incenso no ambiente. E aí o pessoal apelidou ele de Zé Chulé. Zé Chulé. E um dia Zé Chulé se apaixonou por uma moça. Só que essa moça tinha um problema muito sério. Ela tinha um mau hálito. Muito forte. E Zé Chulé queria namorar com Maria mau hálito. Aí ele foi numa festa um dia, viu Maria mau hálito. E aí chegou para ela e falou assim: me dá a honra de uma dança. Ela queria também, então ela abriu a bolsa, pegou um monte de chiclete, botou na boca e começou a mascar. E ele pediu ela para dançar. E ele perguntou para ela assim: o que você tem na boca? Ela falou: adivinha. Ele falou: você engoliu minha meia. É uma história de criança, tá? É uma história de criança. É só para criança essa. Irmãos, olhem para cá. O desejo do Senhor é que o homem retome a sua autoridade na terra, amém? Mas a única maneira de tornar possível é vestindo o homem novamente de honra e de glória. Porque veja, toda vez que você tem vestes de honra e de glória, alguém está sempre querendo despir. José ganhou uma túnica do seu pai, era honra porque o seu pai o amava. Os seus irmãos atiraram dele e a macularam de sangue. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Potifar lhe dá uma veste de honra, e ele era o principal funcionário, número 1 de Potifar. E a mulher de Potifar arranca as vestes de honra. Jesus está subindo o Calvário, e ele vai com vestes de honra. E os soldados os despiram antes da sua crucificação. E lançaram fora, lançaram sorte para saber quem teria o domínio, a posse daquelas vestes. Jesus se despiu da sua glória, para que nós pudéssemos ser vestidos dela. Amém. Então, quando alguém vê você vestido de honra e de glória, sempre tem alguém querendo tirar a sua honra. Nós temos que nos preocupar com essa nova geração, irmãos. Há uma geração aqui entre nós que está envelhecendo. Daqui a alguns anos, não estarei eu aqui se Jesus não voltar antes, à frente da igreja. Vai estar uma geração atrás, talvez um desses esteja aqui ministrando louvor. Alguma delas vai substituir a irmã Andréia, a outra vai substituir a Aline um pouquinho depois. Nós vamos ter aqui um outro louvor, outros pregadores, outros que estão assentados aqui me ouvindo. E se nós não lutarmos, não guardarmos o nosso coração com o princípio da honra, que legado nós vamos deixar para essa geração? Porque elas podem morrer no ventre. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que ensinar os princípios de respeito, autoridade, de honra à liderança, de honra pai, de honra mãe, de honra professor, de honra uns aos outros. Não podemos deixar que essa geração cresça sem vestes de honra. É nosso dever vesti-los, ensinando-os pelo nosso exemplo. Porque o tempo todo
o diabo trabalha para nos despir. E nós temos que estar vestindo uns aos outros. Quem entende o que eu estou falando? Através da honra. Então o homem foi criado em honra. Diga, o homem recebeu vestes de honra. Segundo, o diabo tirou. Diga, o diabo tirou as vestes de honra. Mas na redenção, o Senhor restituiu ao homem as vestes de honra novamente. Alguém diga amém. Se a história da humanidade terminasse na queda, nós tínhamos uma história trágica, mas ela continua, graças a Deus. Olha o que diz o autor de Hebreus, ele continua dizendo, no verso 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de quê, irmãos? De glória e de quê? E de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Olha o que a Bíblia diz, o diabo despiu o homem das suas vestes de glória e honra. Mas agora o autor de Hebreus diz, Jesus tendo sido feito menor que os anjos por pouco tempo, só o tempo que ele teve aqui na terra. O que ele fez? Ele, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado, foi cercado de glória e de honra. Amém? Essa é a graça maravilhosa de Deus, que fez que seu Filho Jesus, pela graça, diga pela graça, provasse a morte para restaurar a glória e a honra do homem. Por isso que Filipenses diz assim, ele se despiu da sua glória, para cobrir a nossa nudez. Por um momento Jesus despiu-se da sua honra, para nos devolver a honra, para que nós não andássemos nus, não andássemos em desonra. Isso é poderoso. Deus não queria ver o homem despido de glória. Então ele faz essa troca com Cristo Jesus. E no verso 10 diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Observe que o verso 10 diz, porque todas as coisas, aquele por quem todas as coisas existem, ele está falando do Senhor Jesus. Ele diz, para ele são todas as coisas, e o apóstolo Paulo explica isso para nós, dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Glória, pois, a ele eternamente, amém? A sua família é para ele, o seu emprego é para ele, o seu estudo é para ele, os seus negócios são para ele, porque tudo é por ele. Se você esquece isso, você vive muitas frustrações, mas se você traz tudo para ele, aí você tem sucesso, você tem bênção, você tem êxito na vida. Agora, olha o que diz o verso 10. Ele fez isso, experimentou a morte, para conduzir muitos filhos à glória. Uma pergunta de $1 milhão. Qual foi o propósito de todo o sofrimento que Jesus passou na cruz? Diga comigo assim, conduzir muitos filhos à glória. Muitos de nós leem esse texto e dizem o quê? Jesus morreu para nos levar para a glória, para o céu. Mas o texto não está falando disso. O texto diz que o homem foi criado, olha o contexto, ele diz o homem foi criado de glória, cito o Salmo 8. Mas aí ele diz agora ele não tem o domínio de todas as coisas. Aí ele diz, mas Jesus veio e Deus fez que ele provasse a morte para nos trazer de volta, para nos levar à posição de glória. Não a glória nos céus, mas para trazer a glória de volta para nós. Por isso a Bíblia diz, ele morreu. Irmãos, isso é muito importante, porque quando você nasce de novo, você é cercado novamente de honra e de glória. E sabe o que acontece? As pessoas quando conversam com você, elas veem um brilho no seu rosto. Elas veem algo nos seus olhos. Há pessoas que são secas, elas não passam nada. Mas há pessoas que você conversa com elas e elas agregam à sua vida. Nós sabemos, não é maquiagem, não é porque elas foram à praia, mas existe alguma coisa no rosto delas que faz você parar e prestar atenção no que ela está falando. É a glória de Deus, é a honra de Deus. Às vezes você não percebe, mas você chega no seu trabalho e quando você diz assim, bom dia,
todo mundo diz amém. Puxa, que bom, bom dia. Aquele seu bom dia transforma o ambiente. E quando você chega à célula e diz a paz, irmãos, aquela paz, aquela saudação que você libera, muda o ambiente. Por quê? Porque de você flui glória, flui honra. Você está refletindo no seu rosto. Muita gente não entende isso, mas onde você entra, você leva lucro. Irmão, Deus criou você de tal maneira que quando você entra num negócio, o negócio prospera, não diminui. Alguém me ouve? Deus criou você de tal maneira, ouça, que quando você entra numa loja, daqui a pouco entra 1, 2, 3 pessoas atrás de você. Quantas vezes eu entro no restaurante, eu sou logo atendido, e eu paro ali, daqui a pouco eu olho para trás, tem 3, 4, 5 pessoas atrás de mim. Um dia desse eu fui ali na passarela da Taquara, onde a irmã Carla abriu uma empadaria, e estava lá a Tatiana. Tatiana, está aí ela? Está aí. Então você é testemunha. Eu cheguei lá, e ela falou: pastor, come uma empada. Nem me cobrou a empada, me deu refrigerante. Glória a Deus. Já fiquei freguês. Igual aquele camarada, né? Que só falava tudo com F. Conhece essa história? E o cara entra no restaurante e fala assim: faça favor. O cara diz: pois não. Ele: fineza fazer frango, farofa, fritas, feijão. Aí o cara falou assim: olha, vai demorar um pouco, aceita um cafezinho? Ele: faz favor. Aí o cara trouxe o café para ele, voltou e perguntou: como é que estava o café? Ele falou: frio e fraco. Como é que o senhor gosta? Ele: forte e fervendo. Aí o cara falou assim, nossa, ficou curioso, falou assim: qual é o nome do senhor? Ele: Fernando Ferreira Fagundes Filho. Ele falou: o senhor é daqui? Ele: Fortaleza. E o que é que veio fazer no Rio? Ele: fazer faculdade. Faculdade de quê? Filosofia. Falou: mas antes o senhor fazia o quê? Ele: fui ferreiro. O que o senhor fabricava? Ferramentas, ferradura, ferragens. Ele falou: e por que parou? Faltou ferro. Aí o cara veio e trouxe o almoço dele. Ó, seu almoço está pronto. Ele falou: finalmente. Aí o cara ficou grilado assim com ele, falou assim: ó, se o senhor falar mais 6 palavras com F, o almoço sai de graça. Ele falou assim: foi formidável, ficando fiado, fico freguês. Não, era 7, né? Ele falou 6, aí o cara falou: ei! Aí levantou e ia embora. Ele falou: ó, faltou uma. Ele: felicidades. Eu, Tatiana, já fiquei freguês. Tatiana, no dia que eu tive lá, eu entrei na loja. Quantas pessoas tinha na loja? Nenhuma. Sim? Não tinha nenhuma. Ela me ofereceu, peguei a empada, comecei a tomar um refrigerante. Logo em seguida entrou uma senhora. Depois entrou uma jovem. Depois entrou uma terceira pessoa. Onde você entra, você leva a bênção, irmãos. Onde você chega com glória. Você chega com honra. Você traz lucro. Se as pessoas soubessem disso, estava todo mundo te chamando: vem na minha casa, vem aqui no meu comércio, vem me visitar, eu quero você. Sua presença expulsa o mal e traz anjos, traz glória de Deus. Então ele diz que a glória de Jesus, olha só, é trazer muitos filhos à glória, que um dia desapareceu quando Adão pecou. Assim Jesus morreu para trazer novamente a glória e a honra. Agora a questão é a seguinte, olhem para mim, nós já vamos terminar. Se Jesus morreu para nos coroar novamente de honra e de glória, faz sentido vivermos em desonra? Não combina com o Filho de Deus a desonra. Nós somos um povo nobre, amém, irmãos? Nós somos da nobreza. Você não pode ver, mas quando você anda, a glória e a honra movem-se com você. Existe algo de realeza em você, que você não percebe, mas as pessoas sabem. Então não permita que o diabo oculte dos seus olhos a glória com a qual você foi vestido, a honra que o Senhor colocou sobre você. Quem é da nobreza
fala de maneira nobre. Quem é da nobreza, posta coisas nobres. Quem é da nobreza, conversa sobre coisas nobres. Quem é da nobreza, veste-se de maneira nobre. Quem é da nobreza, relaciona-se de maneira nobre. E você que é pai, ensine aos seus filhos a andar em nobreza. Toda criança, o pai tem que dizer para ela: meu filho, as palavras mágicas você nunca deve esquecer. Por favor, dá licença e muito obrigado. Isso faz uma grande diferença. Isso tem o poder de manter as portas abertas para ela. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Até para você sair de um grupo de WhatsApp, você tem que pedir licença, porque é uma sala de reunião. Não é nobre. Você está lá no grupo, de repente fulano saiu. Aí um olha, o outro olha, fala: o que aconteceu? O fulano está chateado. Um dia desse eu estou num grupo, alguém saiu, aí daqui a pouco ele desesperado: pastor Ricardo, me põe de volta. Eu saí sem querer, cliquei lá. Eu falei: explica lá no grupo, depois eu vou colocar, você explica lá. Fulano saiu. Não, irmão. Você veio, foi recebido, foi atendido. Sai por WhatsApp, como é que é isso? Não é nobre isso. Quando você, olha o que eu vou te falar, quando alguém liga para você, a nobreza te faz ligar de volta. Você não é obrigado a atender na hora, mas você tem que retornar a ligação. Não mande mensagem. Se ela ligou, ligue. Se ela mandou mensagem, responda por mensagem. Se ela mandou e-mail, responda por e-mail. Mas se ela ligou, ligue de volta. Amém? Quando alguém convida você e você diz: eu vou estar, não falte. Eu fui num casamento há um tempo atrás, e uma das pessoas da família sentou na minha mesa e falou assim: pastor, mais de 30% dos convidados faltaram. Eu falei: é mesmo? O que aconteceu? Ela disse: eu não sei, todos estavam confirmados. E aí a conversa continuou. Ela disse assim: cada convidado aqui custou R$300. Puxa vida, você imagina? Lista de casamento é uma das coisas mais conflitantes na vida de qualquer noivo. Porque você tem limite, você não consegue, ninguém de nós aqui consegue fazer festa para todo mundo o tempo todo, né? Então você vai, escolhe um, escolhe outro, a pessoa te escolhe, a pessoa confirma. Ela paga, e a pessoa indo ou não, e a pessoa não vai. Isso não é honra, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas às vezes perguntam assim: pastor, a igreja tem doutrina de roupa? Não, mas também não tem doutrina sem roupa. Entendeu? O que você tem que entender? Cada ambiente exige de você um código de honra e uma roupa diferenciada. Se você vai à praia, tem uma roupa para a praia. Se você vai a um churrasco, tem uma roupa do churrasco. Se você vai a um casamento, o casamento é uma reunião solene. Os irmãos já me viram aqui fazendo quantos casamentos? Eu não gosto, na hora da bênção, de brincadeira. Não gosto. Por quê? Porque casamento é uma das coisas mais sérias na vida de uma pessoa. Depois de entregar a vida a Jesus, irmãos, é uma decisão que você está tomando para a vida toda, até a morte, há muito tempo. Imagina você casar com 20 e ficar com a pessoa até os 80. 60 anos, meu Deus. É muito tempo. Você não pode brincar naquele momento, é um momento sério. É solene. E tudo que é solene pede vestes solenes. Então o pastor não vai fazer casamento de camiseta. Entendeu o que eu estou falando? Mas os convidados também precisam honrar os noivos. Você não precisa botar uma roupa real. Coloca a sua melhor roupa. Entendeu? Porque é um evento. Você está ali testemunhando algo que está acontecendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Cada ambiente tem um protocolo. O favor te permite entrar no ambiente. A honra te permite permanecer. Entendeu? Vou falar uma coisa aqui só para as mulheres casadas. As solteiras fechem os ouvidos. Vou te falar algo aqui, irmã, você que é casada.
Existe algo que se a mulher der para o marido, ela vai ter tudo dele. Todas as senhas, todos os limites de cartão de crédito. Ele nunca vai te dizer não quando você pedir para ir comprar uma coisa. Não que as irmãs gostem de comprar, né? Que é um negócio que desestressa, é passar o cartão, né? Mas existe algo. Eu acho que eu não vou falar, vou falar no próximo domingo. Eu vou perguntar para o pastor Daniel aqui, porque ele é da rede de casais. E tem muitos casais que estão acompanhando ele. Pastor Daniel, sinceramente, porque se eu falar, a gente vai ficar vulnerável para o resto da vida. Elas vão conseguir qualquer coisa. E eu não sei como é que a gente vai lidar com isso. Eu falo. Obreira Raíssa, eu falo. Eu falo, pastor André. Mas você sabe que ela vai conseguir tudo de você. Posso falar, obreiro Igor? Posso falar, Igor? Existe algo que se a mulher der para o marido, ele nunca vai lhe negar nada. E não é sexo. Sabe o que é? Respeito. Respeito. O homem é a coroa da criação divina. O homem não pode ser mais respeitado no seu trabalho do que no seu ambiente familiar. As pessoas dizem que a mãe é a rainha do lar. Toda rainha tem que ter um rei ao seu lado, entendeu? Agora eu digo para você, como que vai ficar o casamento quando uma mulher diz assim: ele é um moleque, pastor, ele é um irresponsável? Não faça isso. Se você fizer isso, você está destruindo o seu casamento. Você destruiu a honra. Eu tenho uma pesquisa de um instituto americano, as 10 necessidades de um homem, que foi feito com muitos casais. Pediram para as mulheres responderem e para os homens. E a maioria das mulheres responderam. Número 1, sexo. E quando os homens responderam, eles colocaram honra. Honra. Se você, mulher casada, honrar o seu marido, ele só vai querer estar com você. Isso traz glória de Deus, amém? Quando o homem pecou, a glória do homem foi embora. O homem se tornou sujeito a tanta coisa, perdeu o domínio, a natureza se rebelou. Ele doma, uma fera doma, mas tem que usar tranquilizante, chicote, condicionamento. Adão não precisava de nada disso, com a palavra ele governava. Hoje até um vírus invisível consegue colocar um homem numa cama por uma semana ou mais, fechar transportes públicos, empresas, escolas. Uma coisa que você nem pode ver a olho nu, porque ele perdeu o domínio e se tornou sujeito a enfermidades, a doenças. O que aconteceu? Ele perdeu o controle sobre as criaturas que se movem. Mas você não é alguém que perdeu a glória, você é alguém que foi novamente revestido de glória. Criaste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Você tem que crer isso. Todas as vezes que você sair de casa, você precisa crer que a glória e a honra o acompanham. Se você estiver consciente dessa glória e dessa honra, até o efeito de vírus você vai anulando no seu caminho, e as coisas vão sendo sujeitas novamente. Quando você toca alguém por causa da glória e da honra, você abençoa essa pessoa. Tem uma música antiga que diz assim: tudo que eu tocar abençoado será. Você acredita isso? Toca no irmão que está do seu lado e diga: seja abençoado em nome do Senhor. Aleluia. Irmão, deixa eu te falar, não deixe ninguém tirar as suas vestes de honra. Erga a sua cabeça, deixe esse brilho sair pelos olhos, ponha as suas vestes, caminhe, sorria para as pessoas.
libere honra, influencie ambientes, governe, domine, exerça autoridade, porque para isso você foi criado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu para levar muitos filhos à glória, não para os céus, mas a viver em glória, a viver em honra. Não espere chegar no céu, viva hoje, cheio de glória e no princípio da honra, e não haverá portas fechadas para você. Aquelas travas da sua vida vão sair. Muitas pessoas dizem: a minha vida não anda nem para frente nem para trás, pastor. Veja, às vezes há um princípio de desonra, isso tem que ser quebrado, tem que ser removido. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: meu filho se despiu da sua glória, para que você seja vestido de glória. Você tem que andar com essas vestes de glória. Deus te criou para viver assim, amém? Irmãos, eu sou do tempo que ia para a escola, e quando a professora entrava na sala, a gente estava conversando, brincando. Quando a professora entrava na sala, todo mundo parava, ficava de pé, nessa posição, e dizia: boa tarde, professora. A professora entrava, chegava de frente da turma e dizia: boa tarde, turma. E fazia assim, aí todo mundo sentava. E a partir dali ninguém falava mais nada. Eu sei que alguém pode dizer: ah, isso é uma coisa absurda. Ah, pastor, isso não existe mais. Já era geração caída, mas tinha mais princípios de honra envolvidos. Quem ousava, na minha época, um filho olhar para o pai e dizer: é mentira? Pá! Logo, logo ele conhecia a vara da infância e da juventude. Quantas vezes meu pai estava com visita em casa, de um lado do sofá e a visita do outro lado, e a nossa casa tinha entrada pela frente e pelos fundos. A gente olhava, quem tinha coragem de passar no meio? A gente não passava, dava a volta, ou então dizia: dá licença, e esperava a licença. Se ele não respondesse nada, a gente saía. Irmãos, nós temos que restaurar o princípio da honra. Nós temos que fazer isso novamente. Hoje o princípio de desonra tem imperado. Eu não falei que a honra do homem era governar pela palavra. E você sabe qual é a maior expressão de desonra? A palavra. A palavra. Um liderado de honra, ele nunca vai deixar um ambiente sem falar com o seu líder. Estou indo, precisa de mim para mais alguma coisa? Mas quantos funcionários que eles são demitidos e nem sabem o porquê? Porque deu o horário deles, eles foram embora, não deram satisfação a ninguém. E se for falar com ele, fala: era a minha hora. Puxa, mas custava dizer: preciso ir, preciso de alguma coisa, estou liberado. Mudaria a sua história, mudaria a vida para sempre. Sabemos que onde não há honra, não há respeito, também não há glória de Deus. Por isso, os princípios que regem o reino de Deus são opostos dos princípios que regem o reino de Satanás. Por isso eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão. Vamos vestir de honra? Vamos andar em honra? Vamos honrar uns aos outros? Amém? Porque esse princípio, nós vamos deixar um legado para essa geração.